Irmãos, por que que jovens ou até mais velhos acabam se matando quando saem da congregação? Seja porque pecaram segundo a congregação de morte. Porque você imagina o seguinte: você acredita que fornicação, adultério e divórcio é pecado de morte? E se você cometer algum desses depois que você é batizado na congregação, já que o batismo da congregação salva a tua alma e perdoa os teus pecados, aí você se vê numa situação, seja que você quer curtir a vida, ou então você escapou, traiu a esposa, ou então você não aguentava sua esposa, seu marido, era maltratado, aí você separa, e aí a partir de agora você está condenado ao inferno, certo? Não tem salvação, não tem arrependimento, nada basta. O que uma pessoa dessa vai fazer da vida? Ou ela vai pro pecado e vai curtir, né, o prazer da carne, porque assim, se eu já vou pro inferno, por que não curtir o prazer da carne? Tendo em vista, né, que nós como cristãos, uma vez que você sente o Espírito Santo e as coisas que é do Espírito, é evidente que as coisas do Espírito são muito melhores às da carne, são superiores. Mas para a pessoa que já não tem mais esse direito, pelo menos ela crê, ainda que ela se arrependa, é, ainda que ela se arrependa e receba o perdão de Deus, que todo mundo sente, porque a Bíblia diz assim, ela sente a paz do perdão. Pode até ser que ela sinta, mas ao mesmo tempo ela não aceita. E ela se condena, porque é o que ela acredita. E ou ela acaba nas drogas, ou ela acaba na sarjeta, ou ela acaba no pecado mesmo, ou ela simplesmente passa a crer em outra coisa, crer em outro Deus, crer em outra Bíblia. Infelizmente nem na Bíblia, para ser sincero, nós da congregação acreditamos. Ex, né? Agora eu sou ex, mas eu acreditava, né? Nem na Bíblia você acreditava, mas agora você disse que você rejeita qualquer coisa que fala da Bíblia. Mas em primeiro lugar você nem acreditou nela. Se você é da CCB, em primeiro lugar você nem acreditou na Bíblia. Escutou uma história ou outra, mas totalmente fora de contexto e totalmente perdida, assim. Simplesmente. Eu não vou parar, não. Simplesmente você tá totalmente perdido, sabe? E aí eu te pergunto, de onde vem essa doutrina? Veio do fundador da congregação? E por que que a gente tomou isso como verdade? Quem é esse cara? Sabe? Nós que somos da congregação, nós nem sabemos da história da congregação, porque nós cremos tanto na revelação dia a dia da palavra que a gente e os irmãos do Brás e sai as diversas notas e agora tem atualização o tempo todo. Tinha, pelo menos, né? Sair faz pouco tempo, mas tava cada vez mais atualização, reunião lá dos anciões para receber revelação da parte de Deus e aí começar. É igual, irmãos, é igual a Igreja Católica com o Papa determinando um monte de. Determinando a doutrina católica e o que ele falar, pronto, final é da parte de Deus, entende? E aí você fala, cara, e essa doutrina veio da onde? Qual a relevância dela se ela não tá. Só que tanta gente já tirou a própria vida. Eu mesmo já tentei várias e diversas vezes. É que Deus não deixou, irmãos. Graças a Deus, Deus não deixou. Não só tive depressão pesada, poderia ter saído do pecado muito antes. Passei 7 anos no pecado, poderia ter saído muito antes. Mas por conta dessa doutrina, eu não acreditava que tinha mais jeito de achar alguma solução dentro da congregação, ou dentro, ou pior, né? Dentro da Bíblia, porque para mim congregação seguia a Bíblia, não era verdade, mas eu acreditava. Então, para mim, congregação e Bíblia Sagrada, tipo, para mim acabou esses dois. Eu tenho que arranjar alguma solução em qualquer outro tipo de ideologia ou religião, sabe? Então, eu passei por religião espírita, passei, nossa, o que eu estudei de psicologia, o que eu estudei de, um monte de coisa, irmão. E você vai perceber. Tem gente que vira ateu quando acaba cometendo algum desses pecados. Tem gente que acredita em Deus, mas não acredita no Deus da Bíblia. Irmãos, é uma salada, uma bagunça que mata um monte de alma, literalmente. E infelizmente, depois que você vê a realidade, você entende a Bíblia assim, você fala, cara, como é que pode, né? A mentira é uma coisa tão besta quando você entende a verdade, mas quando você tá lá é a maior verdade do mundo. E aí você simplesmente fica desesperado, sabe? E o pior, né? Aí digamos que você volte, né? No meu caso eu voltei para a congregação,
porque muito desespero, eu pedi ajuda a Deus, eu senti que deveria voltar para a congregação. E voltei, fiquei 3 anos lá, tô saindo agora pela segunda vez por motivos diferentes, né? A primeira vez eu saí porque eu queria ir pro pecado mesmo. Eu era batizado, mas eu queria ir pro pecado, pra fornicação. E a segunda vez, agora que eu tô saindo, é porque eu comecei a ler a Bíblia. Eu entendi a Bíblia e eu falei, tá tudo errado aqui, não tem nada certo. E não é tipo, tem alguma coisa errada a respeito do cooperador A, do ancião B, do que estão fazendo no Brasil. Não. A congregação, irmão, nasceu toda errada. Ela não tem nada de certo. Ela desrespeita a Bíblia Sagrada desde a sua fundação. Então acabou, ela já está tudo errado. Não tem como consertar. Se você consertar a congregação, acaba a congregação. Se você falar assim, a partir de agora na congregação, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então você muda o nome da congregação, porque acabou. Não tem uma congregação, não tem uma revelação, não tem mais nada. Acabou, profecia, nada. Acabou. Acabou a congregação. Se você consertar, acaba. Então não tem o que consertar, né? Porque você fica, né? Quando você começa a ler a Bíblia, você quer começar a consertar. Quando você entende a raiz do problema, você fala assim, cara, é tipo tentar consertar o testemunho de Jeová, falando que Jesus é Deus. Aí, de repente, se ele passa a crer que Jesus é Deus, eles passam a crer, né? Ah, não, consertamos essa parte. E começa a descartar, né, os ensinos de, acho que, Joseph Smith, eu não sei quem que é, que eu sei que eles têm um livro lá dos Mormons, né? Ah, tô misturando Mormons e Testemunho de Jeová, mas entenda, tá? Eles têm um outro livro que eles também seguem junto da Bíblia, mas sempre que tem um outro livro, esse outro livro é mais importante que a Bíblia, tá? É sempre assim. Adventista com Ellen White, Mormons com o Stephen Smith, ou então, enfim, cada um tem o seu, né? O seu livrinho que a Igreja Católica tem a sua doutrina católica que passa por cima da Bíblia. Ninguém gosta. Tirando as igrejas reformadas, a igreja bíblica, o resto de igreja faz uma salada porque coloca um monte de coisa acima da Bíblia Sagrada e do que está escrito lá, e aí você foge da verdade e leva à confusão e à dor, infelizmente, e ao engano. Então, para pra pensar, irmão, nessa doutrina, a doutrina da morte, porque é da morte, tem gente que se matou por causa, muita gente se matou por causa disso, muita gente não tem condição, entra em depressão porque, tô condenado para sempre, então graças a Deus, irmãos, que Deus conduziu toda essa minha trajetória para que eu não me matasse, mas que não faltou vontade e oportunidade, não faltou. Mas ainda assim eu voltei, né, irmãos? Voltei e aí, olha que bacana. Eu fiquei 2 anos indo na congregação no pecado da fornicação, porque, para ser sincero, irmão, vocês têm uma noção de como o crente da congregação, ele é alheio à Bíblia, ou então ele não se importa de não crer na Bíblia e ao mesmo tempo frequentar a congregação. Estou dando meu exemplo, mas eu sei que existem outros. Eu sei que na congregação tem crente feminista, tem crente de esquerda, tem crente de comunista. Você fala, cara, mas não tem como, né? Crente com ideologia que vai contra a Bíblia Sagrada, como é que você justifica isso, né? Mas então, quando você não entende a Bíblia, esse é o problema, entendeu? Cada um é o que sente, então, enfim. E aí eu voltei e fiquei 2 anos no pecado e indo na congregação. Até que chegou uma hora que, pela revelação da palavra, Deus, assim, se foi Deus ou se não foi, creio eu que foi. Mas Deus falou umas 10 vezes comigo parar com o pecado. E aí uma hora eu falei assim, cara, será que fornicação é pecado? Eu vou parar. Fornicação e masturbação. Eu não sabia que masturbação era. Eu realmente não botava fé que era possível parar. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não acreditava que era pecado, sinceramente. A fornicação eu até entendia, mas a masturbação não. Irmão, 2 meses que eu parei, que eu me arrependi desse pecado, a depressão foi embora. 7 anos de depressão, embora em 2 meses. Aí eu falei, uau, virei crente, né? Aí, desse último ano que eu tô, essa é a grande questão. Eu comecei a sentir no meu coração, da parte, sei lá, assim, creio que da parte de Deus, de começar a evangelizar, falar o que eu sentia com as pessoas, etc. E fui fazendo. Até que chegou um momento que eu comecei a ler a Bíblia, né? Pra ir tendo argumento à medida que vinha a pergunta. Então, você imagina, né? Eu comecei a evangelizar sem ler a Bíblia. E terminei lendo a Bíblia e Deus me evangelizou para fora da congregação. Graças a Deus. E aí, quando eu comecei a ler, nesse 1 ano, né? Quando você começa sei lá, a tentar ser verdadeiro, falar a verdade, ou até, sei lá, pregar a Bíblia. Não quando tenha cometido erros, né? Porque quando você faz as coisas, eu tô sentindo de fazer tal coisa, e você faz, você vai ter erro, né? Você não é perfeito, você não é, sei lá,
Vai ter coisas que você vai fazer que escandaliza, mas o que você pode fazer? Você tá tentando, entendeu? Pelo menos eu tava tentando. Fui criticado a rodo, fui julgado a rodo, com razão, pra ser sincero. Não vou nem tirar a razão de quem me julgou. Mas a minha mentalidade era, eu vou fazer o que Deus tá pedindo e vamos ver onde vai dar, né? Vamos ver onde vai dar. Conclusão, irmãos. Chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu nem sei como a gente começou esse vídeo, mas tomamos esse caminho, vamos terminar, vai. Chegou uma hora que eu não aguentei mais de esperar certas promessas que não cumpriam por nada. Por nada, por nada. Eu cheguei no meu limite. Aí um dia dobrei meu joelho. Orei a Deus. Falei assim, Senhor, eu te sirvo com o sincero coração. Nem liberdade eu tenho. Ah, tá. Já até lembrei que eu falo. Nem liberdade eles me dão de testemunhar. Eles me cortam, porque eu falo as coisas como são. Aí o pessoal quer me dizer que não é assim que se fala. Eu falo, pô, mas não posso falar a verdade, sabe, da minha história. Eu falava, né, que tinha fornicado, que tinha ido pro pecado. E o pessoal, vixe, irmão, você é tratado como um leproso. Mas eu falei assim, eu tô por Deus. Deus que me resgatou da depressão, vim pra cá, eu não vou deixar. Deixa que os irmãos me tratem mal. Deus me ajuda, né, na caminhada. Mas nada disso me tirou, tá, irmão? Não foi perseguição, não foi me tirar a liberdade, nada disso. Eu ia continuar indo. Mas é que quando eu li a Bíblia, Deus me mostrou, eu falei, cara, não dá mais, não dá. Essa igreja não tem nada a ver. Ela fala contra a Bíblia Sagrada. Não dá pra você ler, entender o que tá na Bíblia e você continuar aqui. É uma heresia, na verdade. Você comete uma heresia por ir na congregação. É um fato, irmão. Para não dizer, heresia. Você serve a heresia, você não serve a palavra de Deus. E E por que eu digo isso? Para que todos entendam que assim, você saiu porque pecou. Não, eu saí a primeira vez porque eu não queria ser hipócrita de ficar pecando e ir para a igreja. A segunda, eu já tinha entendido na prática que aquela história de pecado e de morte era mentira, porque eu senti a paz do Espírito Santo quando eu me arrependi e confessei a Deus meu pecado. Eu falei, então se eu tô me sentindo, se Deus me perdoou aqui, não tô sentindo acusação. A palavra, né, a revelação da palavra, quando eu comecei a voltar, dizia que meu lugar era lá. Mas também, né? De qualquer forma, li a Bíblia, entendi um pouco. Ao entender um pouco, vi que eu tinha uma escolha para fazer. E não tinha como. Orei a Deus. Falei, Senhor, não é possível que eu vou voltar a ficar mal, triste. E essas promessas não se cumprem. O que vai acontecer? Vai ter que morrer para eu ver uma obra da tua parte? De ver uma promessa cumprir? Não, e você vê que a forma, né, da gente orar, quando eu comecei a ver e comecei a entender um pouco do evangelho, é como na congregação é Deus que serve nós, não é nós que serve Deus. Aí eu falei assim, uau. Mas assim, foi com o coração sincero, eu realmente estava desesperado. Eu falei, eu não aguento mais ir para essa igreja e seguir essas profecias que não dá em nada, que não cumpre. Tem gente, irmãos, que tá lá sofrendo 20, 30 anos esperando a promessa de Deus, não entendendo o que é o que é o evangelho, o que Jesus fez para salvar nossa alma, como se salva, que não é fazendo nada, mas é mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, ele fez tudo, basta você crer e as demais coisas, as boas obras ele vai fazer através de você. E e aí, irmãos, já fazia uma semana, como eu estava evangelizando, eu fiquei esse ano estudando, quanto mais estudava, mais tempo passava, menos eu falava da congregação, até chegar um ponto que eu falei assim, eu vou falar da Bíblia, eu não quero mais convidar as pessoas para a congregação, porque não faz sentido, como é que eu chamo alguém para a congregação? A congregação não vai salvar ninguém, o que vai salvar é a pessoa crer em Jesus e se arrepender dos pecados. Aí aí já tinha passado 1 ou 2 semanas que eu já tinha desacreditado das promessas realmente que se fazia lá. Aí depois dessa oração, irmãos, que eu fiz com todo o meu coração, foi que Deus me mostrou assim que, chega, acabou, tipo assim, não tem mais congregação. Tipo assim, esquece, sabe? Ó o que tá acontecendo. Salva meu povo. Abre o olho do meu povo. Porque eu amo eles, mas tá todo mundo perdido. E aí eu comecei a ver, né, os vídeos do pessoal que tinha saído da congregação, tudo o mesmo motivo. Leu a Bíblia, entendeu? Sobre a congregação. Leu a Bíblia, não, primeiro, né? Começaram a ler a Bíblia,
começaram a entender, começaram a questionar os cooperadores, quem sabe até anciões, os que foram mais persistentes. Recebeu um cala-boca de vários, né? Perdeu a liberdade, foi mal visto. Começou a ser perseguido. Se tinha ministério, começou a perder a liberdade. Começou o pessoal a cercar. E se não tinha, você começa a se tornar um chato. Até que um dia chega uma hora que ou a pessoa não aguenta mais, né? De perseguição ou até de incongruência sobre o que ela lê e sobre o que acontece. E aí ela acabou indo embora. Não pelo maltratamento, alguns foram no limite do maltratamento, outros foram, mas a maioria foi porque todos têm uma história em comum. Leram a Bíblia, entenderam a Bíblia, saíram da congregação porque viram que não tem evangelho, não tem Bíblia lá. Não tem. Nós levamos a Bíblia, lemos um capítulo antes da revelação da palavra, mas não entendemos absolutamente nada do que está escrito lá.